Audiolivro Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje. Capítulo 68. A dura prova de Davi. Davi e seus homens não participaram do combate entre Saul e os filisteus, apesar de terem marchado com os filisteus para o campo de batalha. Enquanto os dois exércitos se preparavam para se enfrentar, o filho de Jessé ficou muito angustiado. Aquis esperava que ele lutasse ao lado dos filisteus. Poderia ele abandonar seu posto e se retirar do campo, demonstrando com isso ingratidão e traição a Aquis, aquele que o havia protegido? Tal atitude faria com que ficasse mal falado e deixaria os inimigos mais ameaçadores do que Saul, quando com muita raiva. Mesmo assim, nem por um momento sequer ele pensou em lutar contra Israel e trair o seu país, tornando-se inimigo de Deus e de seu povo. Isso o excluiria para sempre do trono de Israel. Se Saul fosse morto na guerra, muitos o culpariam por sua morte. Teria sido muito melhor se Davi tivesse procurado abrigo nas grandes fortalezas de Deus, as montanhas, do que com os inimigos declarados de seu povo. O Senhor, em sua grande compaixão, não castigou o seu servo, abandonando-o em sua aflição e nervosismo. Mesmo tendo se desviado do caminho da completa integridade e se desapegado do poder divino, ainda era o propósito de seu coração ser fiel a Deus. Anjos do Senhor influenciaram os príncipes filisteus a protestar contra a presença de Davi e seus homens no exército e sua participação na guerra que se aproximava. O que estes hebreus fazem aqui? 1 Samuel 29, versículo 3. Gritaram os príncipes filisteus, amontoando-se ao redor de Aquis. Ele respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele já está comigo há mais de um ano e, desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. 1 Samuel 29, versículo 3. De volta para Ziclag. Os príncipes insistiram com raiva: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam as suas danças? Saul abateu os seus milhares e Davi seus dezenas de milhares? 1 Samuel 29, versículos 4 e 5. Eles não acreditavam que Davi lutaria contra o seu povo. No calor da guerra, ele poderia causar maior prejuízo aos filisteus do que todo o exército de Saul. Aquis chamou Davi e disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora, volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade os governantes filisteus. 1 Samuel 29, versículos 6 e 7. Assim, Davi foi libertado da armadilha em que estava preso. Depois de uma viagem de 3 dias, Davi e seu grupo de 600 homens chegaram a Ziclag, seu lar filisteu. Porém, eles avistaram um cenário de destruição. Os amalequitas tinham se vingado das invasões de Davi em seu território e atacaram a cidade de surpresa, enquanto estava desprotegida. Eles a roubaram e queimaram. Depois foram embora levando todas as mulheres e crianças como prisioneiras e muitos objetos. Horrorizados e espantados, Davi e seus homens olhavam em silêncio para as ruínas ainda em chamas. Então, um terrível sentimento de perda tomou conta do coração daqueles guerreiros acostumados com a guerra. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. 1 Samuel 30, versículo 4. Nesse momento, Davi colhia, mais uma vez, os tristes resultados de sua falta de fé, que o levou a se colocar entre os inimigos de Deus e de seu povo. Os seguidores de Davi se voltaram contra ele, como se ele fosse a causa de toda aquela desgraça.
Os amalequitas ficaram com raiva de Davi depois que ele os atacou. Davi confiou demais na segurança que sentia em meio aos filisteus e deixou a cidade sem proteção. Enlouquecidos pela tristeza e raiva, seus soldados ameaçaram apedrejá-lo. Davi é tentado a desanimar. Tudo o que Davi mais amava na terra lhe foi tirado. Saul o havia expulsado do país. Os amalequitas tinham destruído sua cidade. Suas mulheres e seus filhos haviam se tornado prisioneiros, e seus amigos o haviam ameaçado de morte. Naquele momento de extremo desespero, Davi buscou a ajuda de Deus com profunda sinceridade. Ele fortaleceu-se no Senhor, 1 Samuel 30, versículo 6, ao lembrar das muitas provas do cuidado de Deus. Quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, versículo 3. Era isso que seu coração dizia. Ainda que ele não conseguisse ver nenhuma saída para seus problemas, Deus lhe mostraria o que fazer. Mandando chamar o sacerdote Abiatar, Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 30, versículo 8. Davi e seus soldados saíram imediatamente atrás dos inimigos em fuga. Eles marcharam tão rápido que 200 dos homens ficaram tão cansados que tiveram que parar para descansar. Davi continuou com os 400 homens que restaram. Avançando, eles encontraram um escravo egípcio que parecia estar quase morrendo de fraqueza e fome. Quando foi alimentado, voltou à vida. Ele tinha sido abandonado pelas forças invasoras para morrer ali. Depois de receber de Davi a promessa de que não seria morto nem entregue ao seu mestre, ele concordou em levar os homens até o acampamento inimigo. Ao se aproximarem do acampamento, viram uma cena de bebedeira e folia. Os homens do exército vitorioso estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. 1 Samuel 30, versículo 16. Davi ordenou ataque imediato. Os amalequitas foram surpreendidos e ficaram totalmente confusos. A batalha continuou até quase todos os inimigos morrerem. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. 1 Samuel 30, versículos 18 e 19. Se não fosse o poder de Deus, os amalequitas teriam matado todas as pessoas de Ziclag. Eles decidiram poupar os prisioneiros com a intenção de aumentar seu triunfo, levando para casa um grande número de pessoas para venderem como escravos. Sem querer, eles cumpriram o propósito de Deus, guardando as pessoas que foram levadas como prisioneiras para serem devolvidas aos seus maridos e pais. Combate ao mal. Com grande alegria, os guerreiros vencedores começaram a marchar de volta para casa. Os soldados mais egoístas e indisciplinados dos 400 homens sugeriram que os soldados que não tinham participado da batalha não recebessem sua parte dos despojos. Davi não concordou nem permitiu que isso acontecesse. Ele disse: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. 1 Samuel 30, versículos 23 e 24. Davi e seus homens capturaram grandes rebanhos e gados que pertenciam aos amalequitas e foram chamados de despojos de Davi. 1 Samuel 30, versículo 20. Voltando para Ziclag, ele enviou presentes de seus despojos às autoridades de Judá, a sua tribo. Davi se lembrou de todos os que ajudaram e sustentaram seus seguidores, e a ele na época em que se escondiam nas montanhas, depois que havia sido forçado a fugir para salvar a vida. Enquanto Davi e seus soldados trabalhavam para reconstruir suas casas,
aguardavam ansiosos para receber notícias da guerra entre Israel e os filisteus. De repente, um mensageiro entrou na cidade, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Segundo Samuel 1, versículo 2, ele foi imediatamente levado até Davi, curvando-se diante dele, como se Davi fosse um príncipe poderoso de quem buscava auxílio. O mensageiro contou a ele não apenas sobre a derrota e morte de Saul, mas sobre a morte de Jonatas. Entretanto, o mensageiro foi além do simples relato dos fatos. Ele quis garantir honra para si mesmo, como sendo o responsável pela morte do rei. Com ar de orgulho, o homem contou que tinha encontrado o rei de Israel ferido e o havia matado, atendendo seu pedido. Então entregou a Davi a coroa e os braceletes de ouro de Saul. Ele tinha certeza de que receberia uma grande recompensa pelo que tinha feito. Davi fica triste por Saul. Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Segundo Samuel 1, versículos 11 e 12. Depois que passou o primeiro choque das terríveis notícias, Davi voltou a pensar no estranho que tinha trazido as notícias e no crime de que ele era culpado. Segundo suas próprias palavras: "De onde você é?" E ele respondeu: "Sou filho de um estrangeiro, sou amalequita." Davi lhe perguntou: "Como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Segundo Samuel 1, versículos 13 e 14. 2 vezes Davi havia se recusado a levantar a mão contra aquele que tinha sido consagrado a governar Israel pela ordem de Deus. Contudo, o amalequita acusou a si mesmo de um crime digno de morte. Davi disse: "Você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você, quando disse: matei o ungido do Senhor." Segundo Samuel 1, versículo 16. A tristeza que Davi sentiu pela morte de Saul era sincera e profunda, demonstrando a grandiosidade de seu nobre caráter. Ele não se alegrou com a derrota de seu inimigo. A barreira que o impedia de assumir o trono de Israel tinha sido retirada, mas isso não lhe trouxe nenhuma alegria. De toda a história de vida de Saul, ele apenas se lembrava de sua nobreza e realeza. O nome de Saul estava ligado ao de Jonatas, que tinha sido um amigo verdadeiro e abnegado. Davi expressou os sentimentos de seu coração em forma de canção, que mais tarde tornou-se uma preciosidade à nação de Israel e ao povo de Deus ao longo das eras futuras. Ver 2 Samuel 1, versículos 19 a 27. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.